Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Então, tá bom. Vamos lá para a nossa primeira aula de hoje, dia 1º de junho. Eu vou pedir para vocês abrirem aí na página 21. Aí na página 21, a Pro vai pedir para vocês já colocarem a data. 1/6. Tá? Olha só o título, De Passagem ao Samba. Alguém já conhece o samba? Ou já viu, ou já ouviu, ou gosta, ou não gosta? A Bru vai colocar aqui uma música do Martinho da Vila, tá? O nome da música é Canta, Canta Minha Gente. A Bru vai colocar um trechinho só, tá? Samba de moda, o samba canção, o samba rasgado. Cantem o samba de fé, o samba moderno e o samba quadrado. Cantem tirando ao freio, com machiste, baiano e chachado. Mas não cante essa moça bonita, porque ela está com o marido do lado. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Canta bonita, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. A vida vai melhorar. Mas a vida vai melhorar. A vida vai melhorar. Tá bom. Eu só queria que vocês ouvissem um trechinho de um samba, tá? Para poder organizar o show de talentos, a professora Nádia propôs à turma que estudasse diferentes estilos musicais, pois a atividade deveria transmitir ao público curiosidades diversas sobre o mundo da música. Para iniciar os estudos, ela decidiu apresentar textos que mesclavam informações escritas e visuais sobre um dos estilos mais populares no Brasil, o samba. Vamos lá. Quando você precisa pesquisar um determinado assunto, de que forma você prefere encontrar a informação que busca? Notícia? Artigo em blog ou site? Em vídeo? Outro? Qual seria outro? Se for outro, eu vou escrever, tá? Se tiver algum aí que vocês costumam pesquisar, assinala um desses aí, tá bom? Observe abaixo um trecho de um dos textos apresentados à turma pela professora. Samba, origem e história. Há duas origens possíveis para a palavra samba. A primeira está relacionada à etnia Kyoto, na qual esse vocábulo significa brincar, divertir-se como um cabrito. A segunda tem relação com o Banto, conjunto de línguas do grupo nígero-congolês, e tem como significado de umbigo ou de coração. Segundo a tradição, há uma dança angolana caracterizada pela umbigada, que representa um ritual de fertilidade. Alguns pesquisadores acreditam que o samba tenha se originado desse ritual. Questão A. Você acredita que a forma como esse texto apresenta as informações faz com que as pessoas se interessem em lê-lo? Por quê? É chamativo? Porque tem uma imagem? A forma que foi escrita? Pode ser, né? Questão B. A partir deste fragmento, é possível afirmar que os textos que a professora apresentou são informativos, traz informação, normativos, traz normas, narrativos, é uma narração? Assinale a alternativa correta aí.
As crianças não viam a hora de saber mais sobre o samba. Conheça você também mais sobre esse estilo musical com os textos a seguir apresentados pela professora Nádia. Hora da leitura. Texto 1. Samba, origem e sua história. Isso daqui a Pro já leu, né? Então, ó, o samba de roda é a raiz do samba brasileiro. Ele teve origem entre os escravos da Bahia, por volta de 1860. As canções surgidas nessa época falavam sobre o mar e as tradições africanas. A dança no samba de roda consistia em um dançarino posicionado no centro de uma roda, que dançava ao som de palmas, coros e objetos de percussão e dava uma umbigada em outra pessoa da roda, como forma de convidá-la a participar da dança e entrar no meio do círculo. No passado, quem fosse pego dançando ou cantando samba podia ser preso. Isso acontecia porque o samba era ligado à cultura negra, que não era bem vista na época, na década de 40. Essa visão mudou e o ritmo passou a ser considerado um símbolo nacional. Texto 2. Samba, instrumentos e curiosidades. No samba, a harmonia é feita pelos instrumentos de corda, como o cavaquinho e o violão. Já o ritmo é obtido por meio de surdo e do pandeiro. Com o passar do tempo, outros instrumentos foram sendo incorporados, o que deu origem a novos estilos de samba. Samba canção surgiu entre os anos de 1930 e 1940 no Rio de Janeiro. Os temas das músicas desse estilo remetem à desilusão amorosa. Cartola, Noel Rosa foram grandes representantes desse estilo. Ao lado, aproveitei aí o pandeiro. O pandeiro é um instrumento que sempre esteve presente no samba, mas ganhou importância ainda maior no estilo samba-canção. O Dia do Samba é celebrado em 2 de dezembro e foi criado em homenagem ao artista Ari Barroso, pela composição da música Na Baixa do Sapateiro. A canção tornou-se mundialmente famosa ao ter sua versão em inglês incorporada ao filme da Disney. Você já foi à Bahia? Desde 2005, o samba de roda é considerado pela UNESCO, órgão da Organização das Nações Unidas, um patrimônio da humanidade. Esse título é concedido para as mais autênticas manifestações culturais. Vamos lá. Hora de explorar os textos. A turma gostou das leituras, principalmente pelo fato de a apresentação dos textos ser diferente daquela com a qual os alunos estavam acostumados. Por que eram diferentes? Esse tipo de texto é um texto infográfico. O gênero dele é esse. A Pro vai mostrar aqui uma informação que a Pro colocou também para vocês, tá? Infográficos são quadros informativos que misturam textos, que a gente viu, que a Pro acabou de ler, e ilustração, que a gente acabou de ver lá também, para transmitir uma informação visualmente. Em vez de narrar, o informativo mostra a notícia como ela é. A Pro colocou aqui também o samba, uma notinha sobre o samba. O samba é um dos estilos musicais mais importantes do Brasil e um dos símbolos da identidade cultural do país. Voltando lá na apostila, vamos lá, ó. Pela leitura, aproveitei aqui também, ó. Os textos lidos são infográficos. Neles o conteúdo é apresentado de modo dinâmico, com representações visuais. Foi mais ou menos o que a Pro disse, né? Pronto.
Pela leitura dos textos, é possível notar que eles têm características que os diferenciam de outros gêneros textuais, como a notícia, o poema visual e a fábula. Leia as informações a seguir e pinte as opções que representam os elementos que compõem os infográficos da seção Hora da Leitura. A Pro leu para vocês, mas seria bem interessante vocês também fazerem a leitura, uma leitura silenciosa, porque vai auxiliar no entendimento de vocês, tá bom? Então, eu vou precisar pintar, né, as opções que representam elementos que compõem o infográfico. Tá bom? Preciso ler e pintar. Questão 2. Ao destacar palavras em diferentes partes dos textos, percebe-se que o objetivo é tornar o texto mais bonito ou chamar a atenção do leitor. Aí vocês vão assinalar a alternativa correta aí. Questão 3. A turma notou que nos infográficos, a parte verbal do texto não apresenta marcas da oralidade, como abreviações e gírias. Considerando a atividade 1, explique por que isso acontece. Pode ser, né? Se eu abreviar, muitos leitores não vão saber o que qual a questão ali, qual a informação está sendo passada, né? Também. Então, eu preciso considerar, né, essa questão aqui. Questão 1, tá? Para responder a minha questão 3. Depois de conhecer os infográficos, os alunos perceberam que esse gênero textual seria muito útil para a organização das atividades do show de talentos, já que, além de músicas e danças, eles deveriam transmitir ao público curiosidades diversas sobre o mundo musical. Ita, que adora samba, gostou muito de aprender mais sobre esse estilo musical, pois ele não sabia que era possível falar sobre tantos temas relacionados ao universo do samba. Tem a hora da pesquisa aqui do lado, que o segundo infográfico cita diferentes instrumentos musicais usados no samba, que é o cavaquinho, o violão, o surdo e o pandeiro. Faça uma pesquisa para descobrir a diferença entre eles. Aí vocês podem fazer uma pesquisa, devem fazer essa pesquisa, escolher um, faz a pesquisa, pode ser impressa mesmo, quiser imprimir e colar no caderno, ou fazer uma anotação e escrever no caderno, tá? Pode ser feito lá na segunda parte do caderno de vocês. Não esqueçam, antes de tudo, colocar o cabeçalho, tá? E fazer esse registro. Agora, a questão A aí da atividade 4 diz: qual é o assunto principal do texto 1? Do que fala principalmente do que lá no texto? E qual é o tema explorado no texto 2? Eu preciso voltar lá, fazer a leitura, para eu entender qual é o assunto e qual que é o tema, tá? Do texto 1, o assunto, e do texto 2, o tema explorado. Já na questão 5, apesar de ser um estilo musical brasileiro, Ita percebeu que o samba se originou a partir da cultura de outros povos. Releia o texto 1 e sublinhe o trecho que comprova essa afirmação. Então, vocês voltam lá no texto 1 e vão sublinhar esse trecho aí que comprova essa afirmação. Certo? Questão 6. Marina ficou impressionada com o fato de, no passado, o samba ter sido proibido em nosso país. Ela soube que, por exemplo, o sambista João da Baiana, ao andar pelas ruas com o pandeiro, foi preso várias vezes. Esse instrumento era frequentemente relacionado a um comportamento criminoso. Que interessante, né? Agora, a questão A pede para vocês sublinharem lá no texto
o trecho que indica que as pessoas não podiam cantar nem dançar samba. Tá? Então, vai lá no texto 1 e vai achar essa parte. E vai sublinhar. A questão B, o que essa proibição revela sobre a relação entre pessoas de diferentes etnias? Deixa eu ver aqui. Tá. Então, eu tenho que achar, eu tenho que perceber, né, o que essa proibição revela sobre a relação entre as pessoas de diferentes raças. Preconceito, racismo, alguma coisa assim do tipo, tá? Página seguinte, 26. As adversidades enfrentadas pelos sambistas no período em que nasceu o samba exigiram que eles fossem resilientes para continuarem com sua arte. E o que é resiliente, Pro? A pessoa que é resiliente, ele tem a capacidade de superar as adversidades, os problemas que surgirem, né, em sua frente, tá? É o que está destacado aí no lado. Aqui, ó, tá? Troque ideias com os colegas e o professor para verificar como as pessoas ao seu redor reagem aos momentos difíceis da vida. A gente pode até mesmo falar sobre o que está acontecendo hoje, né? Sobre a pandemia, que realmente são momentos muito difíceis nas nossas vidas, não é? Como que você está observando as pessoas ao seu redor? Qual é a reação delas? Todo mundo tem a mesma reação? Não, né? Cada um tem uma reação, assim, como posso dizer? Cada um reage de uma forma, né? Eu posso reagir da mesma forma que outra pessoa? Posso, mas existem várias formas de reações. A gente vê pessoas que ficam deprimidas, né? Que acabam, outras que acabam fazendo várias atividades dentro da sua casa, realizando descobrindo, né? Várias habilidades e assim vai. Não é verdade? Então, tá bom. Se vocês quiserem até fazer uma anotação aí depois, aí vocês podem anotar em algum espaço aí, tá? O espaço é bem pequenininho, mas dá pra gente até fazer uma anotação. Anitta achou curiosa a seguinte frase, que estava presente lá no texto 1. O samba de roda é a raiz do samba brasileiro. Como assim é a raiz? Vamos lá. De acordo com o contexto em que a palavra em destaque foi usada, assinale a opção. De acordo com o texto em que a palavra em destaque foi usada, assinale a opção que representa seu sentido no texto. Não é uma pergunta, né? Então, vamos lá. Em sentido original, é real? A raiz é uma raiz? É real? Ou é um sentido figurado? A Pro até escreveu aqui também, ó. Fez uma anotação. De uma forma bem simples, ó. Sentido original, que é o sentido real. Por exemplo, a raiz que a gente conhece seria uma raiz de uma planta, né? Agora, sentido figurado é um sentido simbólico. Então, vamos pensar dessa forma, de uma forma mais simples. Sentido original é o real. Sentido figurado, simbólico. Ok? Então, vamos lá. Assinale a alternativa aí correta. A última questão aí dessa página fala assim: ao ler o texto 2, Massaro percebeu que, apesar
que apesar de o samba ter surgido na Bahia, foi em outro estado brasileiro que surgiu uma variação desse estilo musical. Releia o texto para descobrir qual estado é esse, pinte ou no mapa a seguir. Tá bem fácil, tá? A Pro leu aí para vocês vão fazer a leitura também daqui a pouco em silêncio aí, e vocês vão achar. Achou, vai pintar aí no mapa somente esse estado. Tá bom? Então tá ok. A gente vai agora para a nossa segunda aula, né? Então vamos lá.